Ei, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Revisando com Questões. O tema de hoje é climatério. Eu particularmente adoro esse tema e nas provas tem caído com mais frequência. As bancas têm cobrado principalmente aí as indicações, as contraindicações da terapia, as alternativas não hormonais para essas mulheres que, na sua maioria e passando desse período da menopausa, vai ter algum sintoma. Tá? Então vamos revisar um conteúdo, mal ou bem é um conteúdo menorzinho, não chega a ser top 3, mas é importante, é fácil da gente dominar. Vamos lá? A primeira questão é de Minas, 2021, diz o seguinte, vamos aí analisando cada alternativa, né, afirmativa. Sobre os mecanismos e as consequências clínicas com relação ao processo de envelhecimento reprodutivo, analise as afirmativas a seguir. Primeira, o sinal clínico mais sutil e precoce do processo de envelhecimento ovariano é o encurtamento da duração do ciclo menstrual em 2 a 3 dias. Certíssimo, é isso que acontece. O ciclo encurta, depois alonga, tá? Isso vai refletir a reserva folicular. Diminuiu o número de folículos, diminuiu aí a quantidade de inibina, B, subiu o FSH, dá aquele gás inicial, mas já não consegue manter aquela quantidade aí durante o mês todo, já finaliza o ciclo para começar outro, passa um período assim. 2. A redução progressiva na população folicular determina o aumento na frequência dos ciclos longos intercalado com períodos de amenorreia. É isso que acontece. Primeiro o ciclo fica curto, depois ele fica longo, até que vai falhando aí, já sinaliza que o ovário está na reserva até falhar de vez e a amenorreia durar mais do que 12 meses. 3. A contagem de folículos antrais não apresentam boa correlação com aspectos quantitativos da reserva ovariana. É o contrário, né? A gente faz a contagem dos folículos antrais, inclusive, nas pacientes que estão aí no processo de investigação da infertilidade. Então, a gente precisa, sim, desses folículos para tentar estimar a reserva folicular ovariana. Então, a terceira está errada. Quarta, na transição da menopausa, a regularidade do ciclo menstrual é progressivamente perdida devido ao número insuficiente de folículos sensíveis ao FSH presentes a qualquer momento nos ovários. É verdade, isso aqui significa que vai usando toda a reservinha que tem até que chega uma hora que não tem mais folículo para responder o FSH. Tá? E aí, de fato, o ciclo perde a sua regularidade. 5. Na fase inicial de transição menopausal, inicialmente observa-se que os ciclos menstruais se tornam mais alongados para posteriormente tornarem-se mais curtos. A gente viu que é justamente o contrário, primeiro encurta, depois alonga, tá? Então, estão corretas as afirmativas, olha, 1, 2 e 4. A 3 e a 5 estão erradas. Nossa resposta é a letra B, certo? Então, isso aqui que acontece, ó, diminuição do número de folículos, eles envelhecem junto com a gente, cai inibina B, que é quem inibe o FSH. Aumenta o FSH, vai fazer aquele estímulo inicial, né, que com o tempo perde, porque os folículos continuam diminuindo, então encurta, depois alonga o ciclo menstrual. Não tem pico de LH, porque não conseguem produzir a quantidade, né, e manter aí o pico de estrogênio, não faz pico de estrogênio, por isso que não faz pico de pH. Não tem ovulação, ciclos são anovulatórios, longos, e isso tudo que a gente já sabe que acontece, né, no final da vida reprodutiva da mulher. Então, nosso primeiro CCQ, na transição da menopausa, a regularidade do ciclo menstrual é perdida
devido ao número insuficiente de folículos sensíveis ao FSH que estão ali nos ovários, e isso acontece de forma progressiva. Foi? Para aquecer aí os motores. Vamos para a próxima, uma questão da Paraíba, da SES da Paraíba de 2021. Acerca da terapia hormonal na pós-menopausa, marque as alternativas verdadeiras com V e falsas com F. Vamos lá. O tratamento dos sintomas vasomotores com terapia hormonal permanece como o mais efetivo na peri e pós-menopausa, sendo especialmente indicada para mulheres sintomáticas abaixo de 60 anos ou com menos de 10 anos de menopausa. Perfeito. V grande e maiúsculo nessa daqui, exatamente isso. Segunda, terapia progesterônica ou progestogênica, né, é efetiva para tratar os sintomas da síndrome geniturinária da menopausa, sendo a via vaginal a mais eficaz. Não é a progesterona que a gente quer o estrogênio, é o estradiol, que vai fazer aí a função de amenizar esses sintomas que a mulher tem vivido. E na síndrome geniturinária não é diferente, tá? Então, a gente utiliza não o estradiol, como é via oral ou via transdérmica, que a gente utiliza o estriol. Então, tá errada essa segunda afirmativa. Vamos à terceira. A terapia hormonal é efetiva para prevenir a perda de massa óssea e as fraturas por fragilidade. Pior que é, tá? Não é indicação, tá? A gente não vai prescrever a terapia hormonal com esse fim, porém é um benefício que a paciente ganha aí quando ela está em uso da TH, certo? Então tá bonitinha. A próxima, além das indicações, são benefícios da terapia hormonal a diminuição de câncer coloretal, quando é combinada, e o efeito positivo no sono na transição menopausal. Perfeito, isso de fato acontece, tá? Se a gente tem alguns cânceres aí com um risco aumentado, outros controversos, a gente também tem câncer com risco diminuído, e é o câncer coloretal quando é uma terapia combinada, estrogênio mais progesterona. E vamos à última, o rastreamento com ultrassonografia mamária anual é o mais adequado para mulheres em uso de terapia hormonal após os 50 anos. Não é ultrassonografia, é a mamografia, como você bem sabe, tá? Então, paciente que está em uso de TH, ela não muda o rastreamento dela do câncer de mama, mantém aí a mamografia anual, tá? Ou conforme for aí a categoria do BIRADS. Então, ó, a sequência correta é verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. A letra D é a nossa resposta. Então, o que a gente revisou de tanta coisa aí de terapia hormonal, mas o que tem que ficar é isso daqui, justamente, terapia de reposição hormonal e os cânceres, as neoplasias malignas, tá? Câncer de endométrio tem relação ao aumento do risco, por isso quando a paciente tem útero, a gente também vai usar a progesterona junto, além do estrogênio, para proteger o endométrio dessa hiperproliferação contínua sem a contraposição. Tá? Então a gente faz aí a progesterona em conjunto para garantir a atrofia endometrial, segurar esse endométrio, proteger essa mulher de um câncer de endométrio. Câncer de mama, há várias controvérsias, tem aí vários questionamentos, mas o que se percebeu de fato é que o uso prolongado, sim, tem algum efeito de aumento aí do risco dessa neoplasia, tá? Porém, não muda o rastreamento. Algumas orientações atuais não limitam o tempo, tá? Então, no último consenso de menopausa aqui do Brasil, que é de 2018, não limita o tempo de terapia hormonal em 5 a 7 anos, tá? Na verdade, isso é uma conduta que é tomada em conjunto com a paciente. Se os exames dela estiverem ok, se ela estiver se sentindo bem, tendo benefício, não precisa parar com 5, 7 anos por conta desse aumento aí do risco de câncer de mama, tá? É uma relação bem controversa. E o câncer coloretal, de fato, tem um efeito protetor. E isso precisa saber, certo? Se perguntarem. Nosso CCQ, então, terapia de reposição hormonal no climatério
contribui com os sintomas vasomotores. Principal indicação são os vasomotores, aí, os fogachos. Além de se relacionar à diminuição do câncer de colo retal, né, o câncer coloretal, ali na parte final do intestino, e a insônia, melhora o padrão do sono, certo? Então vamos lá. PUC Paraná, só queria fazer um comentário de um professor de São Paulo, que ele diz assim: feliz a mulher que tem indicação de terapia hormonal e pode recebê-la, porque tem muitos benefícios. Hoje vários mitos já caíram, e de fato, quando a mulher tem indicação, quando ela tem indicação e quando ela pode receber a terapia hormonal, são as duas perguntas que a gente tem para fazer, vários benefícios e proteções ela tem na vida dela, tá? Vamos para a próxima. Paraná, 2021, PUC. Paciente de 55 anos, vai ser a nossa média de paciente, né? A média da menopausa no Brasil é 50,5, 51 anos. Então essa aqui tem 55, vem à consulta queixando-se de desconforto mamário, percebido há 3 meses. Acha que sente algo diferente na mama direita. Relata também calorões em tórax superior, cabeça e pescoço, além da sensação de calores em regiões palmares e plantares, associados à sudorese intensa, fogachos. Chega a acordar à noite várias vezes devido ao incômodo, fogacho atrapalhando o sono. Última menstruação há 6 meses. Então ela está aí, né, mais para frente nesse período da menopausa, da idade. Menarca aos 12 anos, sexarca aos 18, parceiro sexual eventual, não usa preservativo tanto para sexo vaginal ou anal. Hipertensa, em uso de losartana, com bom controle pressórico. Nega doenças na família. Ao exame físico, de fato, tem um nódulo no quadrante superior lateral da mama direita com cerca de 1,5 cm. Axila sem linfonodomegalia e sem descarga papilar. Há atrofia genital, sendo realizada a coleta de citologia para o rastreamento do câncer de colo uterino. Foi solicitada mamografia, além das sorologias para ISTs. Ela retorna com o resultado dos exames. O laudo da mamografia classifica o exame como BIRADS 2. Para essa paciente, assinale a alternativa correta. Então, só relembrando, BIRADS 2 é o exame com alterações normais para a idade da paciente, certo? Sem nenhum indício de alto risco para câncer. Letra A. Paciente poderá usar a terapia hormonal desde que excluída a neoplasia mamária. Ok, né? Então ela tem indicação? Tem. Tem fogacho, tem sintomas vasomotores. Ela pode receber a TH? A gente tem que caçar alguma contraindicação. Esse nódulo na mama, no primeiro momento, era uma contraindicação, é um nódulo em investigação. Porém, a mamografia já trouxe pra gente, dizendo que é um nódulo benigno, é alteração benigna. Então, a princípio, sim, excluiu a neoplasia mamária, pode usar. B. Está indicada para paciente a terapia hormonal estrogênica tópica vaginal para melhora dos sintomas vasomotores? Tópica vaginal é para melhora da síndrome geniturinária da menopausa, certo? Sintomas vasomotores tem que ser uma TH sistêmica, seja transdérmica, seja oral. C. Se patológico normal, ela estará dispensada do rastreamento após os 60 anos, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde? 60 não, né? 64. E ela ainda precisa daqueles 2 consecutivos negativos nos últimos 5 anos. Então, não dá a letra C. D. O uso de estrogênio e progesterona está contraindicado devido às múltiplas calcificações na mamografia. Não, né? O radiologista já liberou, dizendo que são alterações benignas, então a gente vai confiar aí no laudo e vai poder liberar, né, para essa paciente o uso da TH. E combinada porque, a princípio, é a paciente que tem útero. Letra E. O uso de fitoterápicos como a simicifuga racemosa são as opções mais seguras e eficazes para o tratamento dos sintomas climatéricos.
Infelizmente ou felizmente, né, a gente não sabe ainda, não. Os fitoterápicos seriam uma ótima opção terapêutica de fato, né, porque é algo natural, porém não são eficazes como o próprio estrogênio em si, de preferência ainda o bioidêntico, o estradiol, tá? Então ninguém ganha do estradiol. O estradiol está no topo da escala aí, da montanha dos medicamentos mais eficazes para o tratamento da síndrome climatérica, tá? Ninguém ganha do estradiol. Os fitoterápicos estão bem aqui embaixo. Tem paciente que não faz nem cosquinha, né? Então ainda eles não são comprovadamente seguros e eficazes. Seguros até que sim, mas eficazes não. E longe de ser aí os mais eficazes, tá? Então a nossa resposta é a letra A. De fato, é isso aí, tá? As outras então a gente já viu por que não. E aí a gente vem para as contraindicações da terapia hormonal. Se essa paciente tem um sangramento uterino em investigação, não vai usar, não sei como é que tá ali aquele endométrio dela, né? Se ela tem história de tromboembolismo venoso ou algum acidente vascular e arterial, seja um infarto, coronariopatia, seja um AVC, essa paciente não pode receber, tá? Porque ela tem instabilidade desses vasos e o estrogênio entrando nesse ambiente pode piorar, pode causar uma instabilidade aí das placas ateromatosas e piora, ao invés de a gente trazer benefícios para a vida dessa mulher. Hepatopatia ativa, não pode usar. Porfiria, não pode usar. Paciente com lúpus tem contraindicação. E história de câncer de mama e câncer de endométrio, certo? Então, se essa paciente tem um risco cardiovascular moderado, uma hipertensão arterial controlada, um diabetes mellitus controlado, ela pode sim fazer uso da terapia hormonal, preferencialmente via parenteral, que é a transdérmica, certo? Então, nosso CCQ, saber que o câncer de mama é uma contraindicação absoluta e a terapia hormonal. Essa paciente da nossa questão passou longe, né? Uma alteração totalmente benigna, então ela sim pode receber. Show? Vamos para a próxima? Questão de Alagoas, estamos fazendo tour aí pelo Brasil. Questão de 2021, diz o seguinte: paciente, 55 anos, sem comorbidades, foi submetida a esterectomia total por leiomiomatose uterina há 11 anos. Vem em consulta médica, pois há 8 meses vem queixando de fogachos e insônia, além de ressecamento vaginal que antes não apresentava. Trouxe mamografia recente, BIRADS 3. Lesão provavelmente benigna e precisa de um acompanhamento a cada 6 meses. A mamografia do ano anterior apresentava a mesma imagem sem modificação de características ou volume. Beleza, então é uma lesão estável. Também trouxe resultado da densometria óssea realizada recentemente, evidenciando o T-score menos 0,8 desvio padrão no fêmur proximal e T-score menos 0,4 desvio padrão na coluna lombar, tá? Então até menos 1 tá normal. Ao exame físico sem alterações e a PA 115/75, frequência cardíaca 72, e a paciente deseja o tratamento para os sintomas. Ela tem aí uma síndrome climatérica, né? E uma síndrome geniturinária. Indique a melhor conduta com relação ao tratamento para os sintomas climatéricos da paciente. Terapia hormonal combinada com estrogênio e progesterona via oral. Terapia hormonal isolada com estrogênio. C. Uso de antidepressivo tricíclico. E D. Estrogênio em gel para uso transdérmico e progesterona em forma de implante subdérmico. Vamos lá. Primeira pergunta, qual é? Essa paciente tem indicação de terapia hormonal? Segunda pergunta, qual é? Essa paciente tem alguma contraindicação ao uso de terapia hormonal? Terceira pergunta é: como nós vamos fazer essa terapia? Essa paciente, qual é o pulo do gato?
foi esterectomizada, ela não tem mais útero há 11 anos e tirou por conta de miomatose, uma causa benigna. Logo, a progesterona não se faz necessária para essa proteção endometrial. Quem a gente quer repor na síndrome climatérica? O estrogênio. É ele que vai amenizar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Logo, qual é a melhor conduta? É a letra B. Terapia hormonal isolada com o estrogênio. Captou a mensagem? Então, não preciso de progesterona. Logo, a letra A e a letra D não são a melhor resposta. E a letra C, uso de antidepressivo tricíclico. Seria se fosse uma paciente com indicação ao uso de terapia hormonal, porém nem é antidepressivo tricíclico. A gente usa inibidor seletivo da recaptação de serotonina e norepinefrina, noradrenalina, né? Principalmente paroxetina, venlafaxina, desvenlafaxina são os principais exemplos dessas medicações. Então, olha, a gente tem a paciente na perimenopausa, com uma mamografia BIRADS 3 tranquila, não contraindica, com fogacho e insônia, indicação, esterectomizada. Melhor opção, estrogênio isolado. Gostaram? Legal, né? Então, ó, saber que o nosso CCQ, então, pacientes esterectomizadas por patologias benignas, como é a miomatose, a terapia de reposição hormonal é feita de forma isolada com estrogênio. Show de bola! E vamos finalizando, né? Vamos para Roraima, para a questão, que diz o seguinte: paciente de 49 anos, hipertensa e obesa, refere a menorreia há 14 meses, queixa-se de calor intenso no corpo e secura vaginal durante o coito. Dentro desse contexto, assinale a alternativa correta. Letra A. Deve-se dar preferência ao uso de terapia hormonal via transdérmica. B. É necessária a realização de exames de dosagens hormonais para o tratamento. C. A terapia estrogênica isolada via oral é preferível nesse caso. E D. É recomendado terapia hormonal combinada por via oral. E aí? Estão vendo que são sempre assim as questões? O paciente está lá na perimenopausa ou na pós-menopausa, está com sintomas climatéricos, vai dar aí as comorbidades. Ela pode ou não pode usar? Vai usar qual tipo de terapia? Hormonal ou não hormonal? Sim? Então, é isso que a gente tem que se ambientar aí no climatério, tá? Então, essa paciente, ela já tem um diagnóstico de menopausa por conta dos 14 meses de amenorreia. Então, a menopausa dela foi há 14 meses, tem mais de um ano. E ela precisa de dosagem hormonal para o tratamento? Não precisa, nem para o diagnóstico, que é a síndrome climatérica, nem para o tratamento, porque ela já tem aí o corpo dela sinalizando que a quantidade de estrogênio está baixa e isso está causando alterações para ela, na qualidade de vida principalmente, tá? Então, a letra B tá errada logo de cara. Ó, e terapia estrogênica isolada é preferível, diz a letra C? Não, porque a gente não tem aqui história de esterectomia, então ela precisa da progesterona, até que se prove o contrário, tá? A paciente tem útero, estrogênio mais progesterona, terapia combinada, tá? A letra D, é recomendada terapia combinada, ok, via oral. Então a gente fica, é via oral ou via transdérmica, como é a letra A? Essa paciente é hipertensa e obesa, ela tem comorbidades que são contraindicações relativas, principalmente aí a hipertensão. Nessas pacientes, a via preferível é a transdérmica, porque não tem a primeira passagem hepática. A gente já oferece aí o estrogênio ativo, que vai ser absorvido e já vai começar o seu efeito biológico, certo? Então, paciente com contraindicação relativa, seja hipertensão, diabetes, aqui a obesidade, tabagismo, a via transdérmica é a preferível, certo? Então, nossa resposta é a letra A. E é isso que a gente precisa revisar, olha, via
tópica, sintomas vaginais isolados, certo? A via sistêmica, a terapia sistêmica, na maioria das mulheres, vai melhorar as queixas lá embaixo da síndrome geniturinária. Das que não melhoram, a gente prescreve também, além da sistêmica, a via tópica, certo? No paciente que não tem fogacho, só tem ressecamento vaginal, vai ser via tópica. Paciente que tem ressecamento vaginal, mas também tem fogacho, vai fazer o quê? Sistêmica. Se ela não melhorar, a gente vai juntar com a tópica, tá? Então é assim que a gente vai jogando aí, vai encaixando aí nossas opções para cada paciente. E se, paciente tem alguma comorbidade, a gente vai fazer de preferência via parenteral, tá? Da mesma forma, se ela tem hipercolesterolemia, aumento do colesterol isolado, a gente prefere via oral, tá? Colesterol alto, via oral. Triglicerídeo alto, via transdérmica, tá? De uma forma isolada. Mas paciente é hipertensa, por exemplo, hipertensa e tem colesterol alto, via transdérmica prevalece, que tem menos aí efeitos colaterais, certo? Então a gente chega no nosso último CCQ, terapia de reposição hormonal em mulheres hipertensas deve ser preferencialmente feita através da via transdérmica. Chegamos ao final, espero que vocês tenham aproveitado. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.